Fala pessoal, então vamos começar aqui mais um vídeo no YouTube. Hoje eu vou ensinar como eu faço rosa realista. Então é bem isso mesmo, vou explicar para vocês aí como eu fiz rosa realista, como eu faço rosa realista. E eu vou explicar para vocês aí algumas questões de estratégia, de como fazer, de passada, de movimento, de tonalidade, de batoque que eu usei. Eu usei apenas 2 batoques aí, um preto puro, um 50%. E basicamente o vídeo vai ser sobre isso. Então vamos lá! Opa, mas antes de começar o vídeo aí, galera, não se esqueça de deixar o like aí, porque ajuda bastante a gente aqui. Não esqueça de deixar o like. Deixem o like. Também não se esqueçam aí se tiver alguma dúvida, se não ficou claro algum assunto, deixa aqui nos comentários para eu poder explicar. Outra coisa, ative o sininho de notificações porque vai sair muito conteúdo aqui no canal. Para mim é muito gratificante estar podendo fazer esse conteúdo. São conteúdos que eu não consegui achar com facilidade aqui, então estou disponibilizando aí para vocês. Então dá aquela moral pra gente. Ative o sininho, já falei, né? Ative o sininho de notificações, não se esqueça disso. E bora para o vídeo que vai estar show! Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais usados aí para fazer essa rosa. Então, gente, eu utilizei essa máquina, essa pen aqui, Hello da XNet. É uma máquina muito boa. Para o estilo, para a forma que eu trabalho, ela me serviu muito bem. Tem review dela aqui no canal, vou deixar o review aqui no card também, para vocês poderem visualizar o review dela. E eu usei também uma Electra Pop, eu gosto muito da Pop para traço, eu uso agulhas menores nela. Eu usei 2 máquinas para fazer esse trabalho. Eu usei essa Hello XNet e a Electra Pop convencional, que todo mundo conhece, uma máquina muito boa, gosto muito dela, não estou ganhando nada para poder falar isso. Mas é uma máquina que atende bem, dá para fazer tudo com ela. Além das máquinas, eu usei as agulhas. Quais numerações de agulhas que eu usei e para quê? Eu usei uma 15 mg, round Magnum, a ponta curvadinha. Eu usei uma 9 mg, round Magnum também. Todas as Magnums que eu uso são round. E usei também uma 23 Magnum round. Eu usei essas 3 numerações aí de agulhas para poder facilitar no trabalho. O que? Área pequena, tatu pequena. Área pequena, agulha pequena. Área média, agulha média. Área grande, agulha grande. E para fazer um tom suave, um tom mais leve também, com uma agulha grande fica um pouco mais fácil. Então as agulhas que eu usei foram essas. Eu usei a tinta Dynamic e usei somente 2 diluições aí, o preto puro e o 50%, o restante peso da mão. Então esses foram os materiais, as agulhas que eu usei. Vou falar a marca, eu gosto muito dessa marca, é a marca da Hornet. As agulhas são EZ, mas a Hornet revende elas aqui. Eu gosto muito da afiação dessas agulhas, eu gostei muito de trabalhar com as agulhas Hornet V-Select. Então eu estou usando as aqui V-Select, beleza? E já usei as duas, tanto a 010 quanto a 012, eu estou falando de milimetragem da agulha, do calibre da agulha. Tanto a 010 quanto a 012 eu consegui trabalhar tranquilamente. Lógico que a 012 marca um pouco e a 010 marca menos. Nesse trabalho, se eu não me engano, eu usei as 012. Eu não tenho certeza absoluta, mas dá muita pouca diferença aí da forma que eu trabalho usando uma ou usando a outra. Eu consigo fazer um trampo suave com as duas. Então, gente, finalizando essa questão das agulhas aí, eu também usei 2 agulhas de traço. Quais agulhas de traço eu utilizei? Eu utilizei uma 7RL para poder fazer aí as partes menores e também para fazer algumas marcações aí na arte, para poder definir ela mais, ou seja, para dar uma definição a mais um aspecto de realidade ali para a arte. E eu também usei uma 14RL. Nessa rosa eu usei a 14RL para poder fazer a aplicação do branco, que eu gosto muito de usar uma agulha mais grossa para poder aplicar o branco, pois da forma que eu trabalho facilita mais a aplicação e fixa mais depois da cicatrização.
E também usei ela para poder fazer um contorno, um entorno em volta da rosa, para poder, quando ela cicatrizar, ficar mais viva, ter uma borda mais escura mesmo, para poder deixar ela mais viva ali mesmo. Eu gosto muito de fazer isso em rodas e dá muito certo. Vamos começar. Se ficar alguma dúvida aí sobre material, se ficou alguma coisa para trás que eu não falei sobre material, só deixar aqui nos comentários também. Não deixem de... Entendeu? Não se esqueça dos comentários. Então, pessoal, para começar, eu quero falar um pouco aí sobre o decalque e como eu faço o decalque. Então, gente, uma coisa muito importante para fazer o decalque é percepção visual, percepção de tons. Vou passar uma dica aqui para vocês que parecem ser básica, parece ser simples, mas tem muita gente que erra. Às vezes a pessoa vai querer fazer um realismo, mas a referência que a pessoa tá pegando ali para poder fazer o realismo não tá uma referência boa, ou seja, ela não consegue fazer essa percepção, essa leitura de tons. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora a minha referência. Olha como tá essa foto. É uma foto boa, é uma boa foto para poder fazer um realismo. Tem contraste, ó, tem preto, tem brilho, tem um tom mais clarinho aqui, então tá uma referência boa para fazer um realismo. Então, gente, tentem a essa questão de ter uma referência boa para fazer realismo, porque quando você tem uma referência boa, cara, 70% do trabalho ali já vai estar facilitado aí para vocês. Então, prestem bastante atenção aí na referência que eles vão pegar. Não pega uma referência que não esteja boa para poder tentar fazer um realismo, porque automaticamente você vai tentar resolver ali e o tom médio está enrolado com o tom claro. O tom claro você não consegue perceber bem o tom claro e o tom escuro, então vai embaralhar sua mente, você não vai conseguir ter um bom resultado aí com realismo. Então, ó, tem uma boa impressão, gente. Invista numa impressora boa. Eu comecei com uma impressora mediana, estou com a impressora agora até boa, mas quanto mais vocês puderem investir nessa questão aí de ter uma referência boa para poder fazer o trabalho, melhor vai sair o seu trabalho. Então fica aí a dica sobre uma referência boa, beleza? Nessa imagem aqui tá bem nítido, tá fácil de resolver ela no decalque. Como é uma rosa, eu traço bem o formato dela, eu me preocupo com o shape, com o formato dela. Então na hora do decalque eu traço mesmo os shapes dela. Vocês podem ver aí como tá no decalque, as linhas estão bem marcadas, cada folha tá bem marcada, para eu poder ter noção da forma, do shape, do formato de cada pétala. E depois de eu fazer essa marcação do formato da rosa, eu venho marcando os tons mais escuros, marcando os tons médios. O que eu gosto de fazer, gente? Eu vou explicar aqui para vocês. Depois que você fez o shape, você marcou o formato, o que vai sobrar? Escuro, médio e claro. O que você tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção no escuro e no claro. Porque se você presta atenção no escuro e no claro, o que vai sobrar ali vai ser só meio tom. Então vai ser só o tom intermediário. Então você fica mais tranquilo para poder resolver. Fiquem atentos a isso. O decalque é muito importante, gente. Então eu vou explicar para vocês uma maneira que vocês podem fazer, mas vocês podem também criar a sua própria aí. No tom escuro, eu mostro para vocês aí, como vocês estão vendo aí na referência. No tom escuro eu gosto de jogar o vermelho, porque facilita para mim visualizar onde é escuro, e eu faço essa marcação no início. Eu vou deixar aqui no cardzinho aqui um vídeo que eu explico sobre decalque, eu falo melhor sobre decalque, mas aqui eu vou tentar falar por alto. Se vocês quiserem saber mais, tem nesse vídeo aqui eu explico todo o procedimento de como eu faço isso. Então eu marco essa questão ali do vermelho para eu poder visualizar e saber que ali que é o branco. Eu faço isso no início da tatu, por quê? Porque no início a minha cabeça ainda tá tranquila, ainda tá de boa, então é fácil para mim poder fazer essa leitura. Então depois de eu fazer o decalque na mão, eu vou lá e faço essa canetinha. Gente, por que no início é importante fazer o decalque na mão? Fazer o decalque na mão vai te ajudar a fazer a leitura do tom, e o papel de referência do decalque vai servir como um mapa.
Você viu a linha ali no decalque, você identificou ela no desenho, você sabe qual linha que é, fica mais fácil fazer essa leitura. Então eu não indicaria aí impressão numa impressora de decalque de início. De início, o ideal é fazer decalque na mão mesmo, que você já vai trabalhar duas coisas, sua percepção visual e a sua coordenação motora fina, que é muito importante. Então, dito isso, gente, marcou o preto, você vai marcar o claro. Você marcou o preto, igual eu faço ali, você vai lá e marca o claro. Claro, ponto de luz, você pode vir fazendo assim, ó. Você vem fazendo risquinho, você vem fazendo pontilhado, entendeu? Eu gosto de fazer pontilhado no que é ponto de luz, tipo pontilhadinho mesmo. Aí a partir desse momento que você definiu o escuro e o claro, o que vai sobrar é tom médio. Então você já mata ali o seu decalque, beleza? Então vamos continuar, e qualquer dúvida que ficar sobre essa questão de decalque, sobre leitura de tonalidade, então mandem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, beleza? Então galera, uma coisa que eu falei no workshop que eu soltei aí sobre, vou deixar aqui no card também, workshop sobre realismo do Homem de Ferro, vou explicar, gente, é a mesma questão. Você tem que ter uma estratégia para você poder começar o trabalho, você tem que ter mais ou menos ali o que você vai fazer, vou resolver isso aqui, resolver aquilo ali, pra você poder ir por etapa e não ficar perdido no meio da arte. O que eu usei para poder fazer essa arte? Comecei pelas pétalas mais escuras, comecei por onde está mais escuro. Para quê? Para ter uma percepção do contraste. É muito mais fácil você perceber o quão claro e o quão médio você vai ter que jogar os tons se o escuro já está definido. Então tenta definir o escuro primeiro. Definir o escuro fica mais tranquilo para você poder jogar o tom médio e o tom claro e até o brilho, entendeu? Então, a estratégia que eu usei para essa rosa foi isso. Como já dei início das pétalas mais escuras. E o que eu fiz dessa questão das pétalas mais escuras? Eu fiz o mais escuro das pétalas escuras. Então eu comecei fazendo essas partes de dentro aqui, ó. Essas partes de dentro, onde eu sei que já é preto mesmo. Depois eu vim fazendo a sombra média e depois só sobrou luz. Então ficou fácil para eu poder até resolver a tonalidade das outras pétalas, entendeu? Já deixa a pétala finalizada para poder ir subindo a arte. Qualquer dúvida que ficar sobre isso, deixa aqui nos comentários. Então vamos continuar aí o vídeo. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes.
Nesse momento, eu tô fazendo esse tom aqui, ó. Vou pegar aqui com a lapiseira, esse tom aqui, que é um tom médio para claro. Vocês podem ver aí nos movimentos. Eu vou tentar explicar para vocês aqui para ficar mais fácil aí o entendimento. Estou aqui com a máquina montada aqui para poder explicar para vocês. Vocês podem ver, ó, que eu trabalho com a máquina é um pouco inclinada, mas quase nada. Mas o quanto mais reta ela tiver, melhor. Essa dica foi uma dica que eu peguei com o Tuzinho, então salve Tuzinho. Eu já usava a questão do preto puro, mas eu não me ligava muito nessa questão da movimentação. E realmente, ela mais para cima, você consegue ter mais controle aí sobre a tonalidade. Então, como vocês podem ver, ó, máquina mais inclinada, e vocês vêm fazendo esse movimento aqui, ó, bem suave. É um movimento de pêndulo bem suave. E nessas tonalidades aí, gente, nessas tonalidades que vocês estão vendo, que é um pouco mais clara, eu usei aí os 50% e o peso da mão, mas com muita calma, sem machucar muito a pele, bem na manha mesmo, da forma que eu trabalho, bem devagar, sem pressa, sem correr, para poder deixar aí na tonalidade que eu queria. Então, basicamente, eu usei este movimento, ó. Máquina para cima, ó, você vem, ó, suaviza, volta, suaviza, sobe, suaviza, volta, suaviza. Esse é o movimento de pêndulo que o pessoal fala tanto. Então, esse é o movimento de pêndulo para poder fazer uma aplicação com preto puro, com preto suave. Você vai usar muito essa aplicação durante o trabalho. Uma forma boa de pegar ele, ó, você apoia bem a mão e aqui você consegue empurrar e voltar. Eu gosto de apoiar o dedo, mas a pegada vai depender de como a sua máquina de como a sua mão funciona, a anatomia da mão, entre essas coisas. Então, olha só para você ver, gente, coordenação motora fina. Aqui você pode vir matando o trampo. E outra coisa que eu gosto muito, quando eu quero fazer o tom mais claro ainda, eu passo a máquina só para trás. Eu venho com ela assim, ó. Passa ela só para trás, que ela vai fazer uma aplicação mais suave ainda. Lembrando, gente, que tem tatuadores que não gostam de trabalhar com essa questão aí do preto puro, e tem tatuadores que não gostam de trabalhar com diluição. Eu estudei as duas áreas e fiquei no intermediário. Eu trabalho com pouca diluição, 50% diluído só, e preto puro, o resto peso da mão. Mas cada tatuador, gente, vai com o tempo desenvolvendo uma técnica de trabalho. O que realmente importa, prestem bastante atenção, o que realmente importa. O que importa é o resultado final. Não importa como o cara chegou no resultado final. O resultado final está de acordo com o que o artista quer, então quer dizer que está certo. Se o seu resultado final está de acordo com o que você quer, sua técnica está boa, está filé. Agora, se o seu resultado final não está de acordo com o que você quer, você não consegue fazer uma sombra suave, você não consegue fazer uma sombra homogênea, então você tem que aprender uma forma de fazer. Então é interessante você estudar todas as formas de se fazer. Você vai e pesquisa tanto os artistas que trabalham com o preto puro, pesquisam os artistas que trabalham com o diluído, vê a diferença entre os trabalhos deles, tenta aplicar essa diferença no seu trabalho, aí sim você vai ver se a técnica funciona ou não. Não só replica sem saber o que o pessoal fala, porque às vezes o cara tá na zona de conforto dele ali, não quer mudar a forma de trabalhar e critica a outra técnica. Mas é só você experimentar para você ver se vai funcionar para você ou não. Se tem gente que faz e tem resultado, é porque funciona. Se tem gente que faz e tem resultado, funciona. Então prestem bastante atenção nisso, fiquem bastante ligados, saibam diferenciar quando é a opinião própria da pessoa, quando é pessoal, quando é relativo à técnica ou não. Saibam discernir, saibam diferenciar isso, porque isso vai ajudar muito vocês aí a entender o que é bom e o que não é bom para vocês aí durante a carreira, beleza? Então, dito isso, vamos dar continuidade aí. Vocês viram, né?
Depois das tonalidades escuras, mais escuras, prontas, eu sinto liberdade, eu me sinto mais à vontade para poder fazer os tons claros e os tons médio claros. Porque, olha só para você ver, como vocês podem ver, né, aí na imagem, só do preto já tá lá definido, fica mais fácil a visualização ali dos tons mais claros. Então, estratégia, gente, sempre tem uma estratégia para poder resolver aí as suas tatuagens, beleza? Qualquer dúvida, comentários. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hey kid, don't ever let them get
Fala pessoal, agora eu vou dar um zoom aí para vocês verem. Tô fazendo essa parte aqui da rosa, essa parte aqui, ó, aqui. Deu para ver aí? E eu gostaria de explicar, eu não ia falar sobre isso, mas é interessante falar sobre o conceito de coordenação motora fina. Como vocês podem ver aí nos movimentos, são movimentos bem precisos, são movimentos bem diretos para poder fazer, e às vezes eu tenho que voltar num ponto bem específico, ou seja, eu tenho que ter muita coordenação motora fina, pessoal. Então você tem que ter muito domínio da sua mão ali para poder resolver os movimentos aí num trampo realista. Qual é o sentido disso? Geralmente o pessoal não gosta de pegar trabalho fine line e trabalho pequeno. Gente, trabalho fine line e trabalho pequeno são os trabalhos que exigem mais coordenação motora. Eu sempre pego, eu redesenho todos os trabalhos em fine line que vem para eu poder fazer. Eu sempre pego eles e divulgo eles porque eu uso eles como estudo. Se eu conseguir fazer uma linha bem fininha, perfeita, quer dizer que a minha coordenação motora fina tá boa, porque você tem que ter muita habilidade para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Para mim são os trabalhos mais difíceis de se fazer. No realismo você ainda consegue dar uma maquiada, fazer alguma coisa, desenvolver. Agora, em um trabalho que você não pode errar, é mais complicado. Duas coisas que eu faço: eu estudo caligrafia. Caligrafia é um bom exercício aí para poder aprimorar a coordenação motora fina, e também não deixe de pegar nenhum trabalho simples, nenhum trabalho pequeno com linhas, para poder desenvolver aí a minha coordenação motora fina. Então, dito isso, gente, não menospreze nenhum tipo de trabalho. Não existe trabalho comercial. Arte é arte, tatuagem é arte. Então, entregue 100% de você em qualquer trabalho, seja num trabalho gigantesco ou num trabalho pequeno. Arte é arte, não existe comercial. Eu não vejo dessa forma. Se você pensa de forma contrária, deixa aqui nos comentários, que é bom dialogar nesse sentido. Mas eu não vejo tatuagem como essa daqui é comercial, eu vou fazer. Não, é tudo tatuagem. Se eu pego para poder fazer, eu tento fazer da melhor forma possível. É lógico, sou um ser humano, somos todos os seres humanos. Erros acontecem, é inevitável, mas a gente tem que fazer o máximo possível para minimizar eles. Então tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre desenvolvendo. Procura estudar, procura pesquisar, e é isso. Bora pro vídeo. Então, pessoal, depois aí da rosa finalizada, todos os tons, eu venho fazendo, isso é a questão de acabamento, eu gosto, e cicatrizado dá um resultado bacana, eu gosto muito de fazer isso. Eu venho com um bold em volta dela toda, eu estou usando aí uma 14RL para fazer isso, não tem muito o que dizer, é só depois que você fizer ela, né, depois que você terminar, você vem definindo a lateral dela toda. Para rosa eu gosto muito de fazer isso, fica bem bonito. Então uma das RLs que eu usei foi a 14 para isso.
E também usei a RL7 para vir definindo algumas coisas. Apesar de não ter, aqui assim eu costumo jogar atrás, aqui assim eu costumo jogar atrás, tá vendo? Aqui assim eu costumo jogar atrás, para quê? Para poder definir ela mais. A Magnum, ela, apesar de dar para dar uma definida, o RL define um pouco mais. Dependendo da situação, eu jogo um tom mais diluído, só para não ficar aquele traço grosseiro, para ficar só como se fosse uma definição mesmo, tá vendo aqui? Em toda essa área aqui, daria para você jogar traço, para você definir mais a rosa e dar ainda mais aspecto de realidade. E quando cicatriza também, essa definição ajuda aí a melhorar o acabamento do seu trabalho aí cicatrizado, a sua arte aí cicatrizada, beleza? E agora chegamos ao final aí da rosa, a hora de aplicar o branco, a hora que todo mundo gosta, a hora do branquinho. E para poder aplicar o branco eu usei a 15 Magnum aí em alguns lugares, e depois eu vim definindo aí alguns pontos de luz com a 14 RL. Aplicação do branco, da mesma forma, eu diluí um pouco. Tava no finalzinho ali no meu pote, então eu diluí um pouco ali, mas foi bem pouca coisa para poder aplicar esse branco, para poder aplicar mais fácil. E eu usei basicamente essas duas numerações de agulha, 15 Magnum e 14 RL, beleza?
E a arte finalizada, pessoal, ficou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado aí do workshop, do resultado final. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida aí também, deixa aí nos comentários, beleza? Qualquer dúvida, gente, comentários. Então, deixa aquele like para fortalecer. Ativa o sininho de notificações, pois vai sair muito conteúdo. E não se esqueça, se inscrevam no canal. Fechou? Por hoje é isso. Até a próxima.